Olá, uma das cenas mais conhecidas da vida de São Francisco acontece diante do crucifixo de São Damião. Francisco reza, escuta e recebe uma palavra: reconstrói a minha igreja. No começo, ele entende de modo literal. Vai reconstruir paredes, pedras, capelas, mas aos poucos percebe que o chamado é muito mais profundo. Não era apenas reparar um prédio, era devolver à igreja o rosto do Evangelho. Essa palavra continua atual. Reconstrói a minha igreja. Não como projeto de marketing religioso, não como nostalgia de um passado idealizado, não como disputa ideológica e não como restauração de poder, mas como conversão ao Evangelho. Francisco não reconstruiu a igreja atacando de fora. Também não reconstruiu buscando cargo, influência, prestígio. Ele reconstruiu vivendo de outro modo. Essa é a força dele. Francisco reformou pela coerência, pela pobreza, pela fraternidade, pela minoridade, pela paz, pelo cuidado com os leprosos, pelo louvor à criação, pela obediência evangélica, pelo amor concreto. Ele não começou perguntando: como posso mandar mais? Começou perguntando: como posso seguir melhor Jesus, pobre e crucificado? E a igreja de hoje precisa escutar isso com humanidade e com humildade, porque há muitas maneiras de deformar a igreja. Uma delas é afastá-la dos pobres, outra é transformá-la em palco, outra é fazer dela uma trincheira ideológica. E outra é ainda reduzi-la à burocracia. E ainda outra é usar a fé para controlar consciências e trocar o Evangelho por vaidades religiosas. Francisco incomoda porque ele nos leva ao essencial. O essencial é testemunhar Cristo. Uma verdade sem amor vira pedra, uma liturgia sem caridade vira estética vazia. Uma missão sem pobres vira propaganda. E uma igreja sem escuta vira instituição defensiva. E uma espiritualidade sem conversão vira apenas consumo religioso. Francisco nos lembra que a igreja se reconstrói quando volta a tocar os leprosos do seu tempo. E quem são os leprosos de hoje? A pergunta é forte. Uma igreja que não toca as feridas do mundo pode dizer que segue o crucificado? E Francisco, que não separava oração e vida, se tornou, como dizia Tomás de Celano, uma oração viva. Isso é belíssimo. Não era apenas um homem que rezava, era um homem que, transformado em oração. E aqui está uma chave para a nossa pastoral. Rezar não é fugir da realidade. Rezar é deixar Deus reorganizar nosso modo de estar no mundo. A reconstrução da igreja exige isso. Não começa apenas com planos, documentos, eventos, estruturas, slogans. Tudo isso pode ajudar, mas a reconstrução verdadeira começa quando o Evangelho volta a queimar por dentro. Francisco nos chama a uma igreja menor, mas não insignificante. Simples, mas não fraca. Pobre, mas não miserável. Humilde, mas não covarde. Fraterna, mas não ingênua. Pacífica, mas não acomodada. Uma igreja capaz de dizer ao mundo: não somos donos da verdade como arma, somos servidores da verdade como luz. Uma igreja que não se coloca acima da humanidade, mas no meio dela, que não abençoa a destruição, mas guarda a criação, que não se fecha na sacristia, mas entra na história com os pés descalços e as mãos limpas. Reconstruir a igreja hoje é recuperar a harmonia perdida. E Francisco nos oferece um caminho exigente de retorno ao Evangelho. Francisco, antes de mudar o mundo, deixou Deus mudar seu coração. E quando um coração se converte de verdade, a história começa a respirar de novo. Tchau.